Ouviu falar em autoimagem? É isso que a gente vai falar hoje. Sobre como a sua autoimagem, ou seja, aquilo que você acredita sobre você mesma, está definindo o que você consegue ou não fazer com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua vida. E eu não tô falando de pensamento positivo, de visualização, se ame como você é, eu tô falando de identidade, de como você se vê no fundo quando ninguém tá te olhando. Porque pode até parecer que o seu problema é falta de foco, mas lá dentro você ainda se vê como uma mulher que sempre desiste, a mulher que sempre é bagunçada, a mulher que não tem disciplina, você vai continuar voltando pro mesmo lugar. E não é porque você não consegue, é porque você acredita que você não consegue. E o que você acredita vira comportamento. O papo hoje aqui é cabeça, então se eu fosse você, eu não saía desse vídeo. Vamos imaginar uma coisa aqui, rapidinho. Imagina que você acredita que é uma pessoa desorganizada. Mas não é porque alguém disse, mas porque você repetiu isso 1000 vezes na sua cabeça. Eu sou bagunçada, eu nunca termino nada, eu sempre me perco. Aí, o que acontece, né? Você até tenta se organizar, né? Você baixa um planner, monta um cronograma, planeja tudo, mas no fundo tem aquela vozinha ali dizendo: você não vai manter isso por muito tempo, né? É como se num passe de mágica você assim, começa a embolar, não consegui. Sabe por quê? Porque você se comporta de acordo com quem você acredita que é. Não importa se o plano funciona, né? Se você não se vê como alguém capaz de seguir até o fim, você vai acabar se sabotando de alguma forma. Então você vai faltar no treino, vai comer sem pensar, vai parar de anotar, vai dar um tempo no plano, né? Mesmo quando ele estava funcionando. Para e pensa aí, uma coisa que você costuma dizer que você acredita mais cruel disso tudo, é que você se culpa. Você se sente fraca, você se sente frustrada, inferior, mas a verdade é que ninguém consegue sustentar, né, um comportamento que entra em conflito com a própria identidade. Se no fundo você se vê como uma mulher que fracassa, não importa quantas vezes você tente, você vai dar um jeito de confirmar esse rótulo. Isso é o que a gente chama de profecia autorrealizável. Você age para confirmar a história que acredita sobre você mesmo. E no final ainda usa o resultado como prova de que nunca foi capaz. Tá vendo como é que é um ciclo silencioso e cruel? E por que ninguém fala disso e a gente precisa falar? É importante, né, que antes de tentar mudar o treino, a rotina, a alimentação, você precisa olhar para a história que você está contando sobre quem você é. Porque enquanto você repetir essa mesma narrativa, você vai continuar escolhendo o mesmo desfecho. E agora, esse ciclo da profecia autorrealizável. Se você chegou até aqui, talvez você já tenha percebido uma coisa. Tem comportamentos seus que se repetem. Quase como se você tivesse ali feito um roteiro, sabe? Você começa um plano, vai bem por alguns dias, aí acontece alguma coisa. Um estresse, uma quebra na rotina, um fim de semana mais solto e pronto. Já vem aquela sensação de lá vamos nós de novo. E o que vem depois disso? Desistência. Ou então aquele recomeço forçado, sem vontade nenhuma, só pra compensar. E no fundo, você fica com raiva de você mesmo, com vergonha, né? Ali aquela vergonha silenciosa, um cansaço emocional que não tem nada a ver com o plano. Tem a ver com a repetição. Esse é o tal do ciclo da profecia autorrealizável. Porque você acredita que vai falhar, aí você age com medo, aí você interpreta qualquer deslize como um fracasso, e aí você desiste, reforça a crença e repete tudo de novo. Com outra dieta, com outro plano, outro desafio, mas com a mesma mentalidade. E quando você olha pra trás, você percebe que o problema foi exatamente o que você comeu, o que você treinou, o que você deixou de fazer. O problema foi o papel que você assumiu na história. Você foi a personagem que sempre atrasa, que precisa de alguém puxando, que se define por frases como: eu sou assim mesmo, minha vida é muito bagunçada, quando eu vejo, já fiz. Só que essas frases, elas viraram identidade. Identidade, minha amiga, comanda comportamento, né? Ninguém sustenta por muito tempo uma rotina de alguém que ela não acredita ser. Você pode seguir um cardápio perfeito, fazer todos os treinos da semana, montar a rotina ideal, mas se lá dentro você ainda se vê como uma mulher que falha, seu cérebro vai achar um jeito de voltar para o lugar onde ele se sente coerente. E isso acontece com mulheres incríveis, inteligentes, bem-sucedidas, com acesso a tudo. Mas que no fundo
Elas acreditam que elas não são capazes de mudar de verdade. E se identificou? Respira, tá? Não tem nada de errado com você. Mas tem alguma coisa aí dentro que a gente precisa reescrever. Agora, nessa parte do vídeo, a gente vai começar a entender como é que faz essa virada aí, sem solução mágica, né? Como é que você pode mudar isso? Como é que você troca esse rótulo interno por algo mais leve, mais saudável, mais verdadeiro? A resposta honesta é que não vai mudar do dia pra noite, porque essa identidade você construiu aos poucos, né? Com falas que você ouviu, com experiências dolorosas, tentativas que não deram certo e que você usou como prova contra você mesma, né? Então a gente vai se construindo. Mas o primeiro passo é perceber que esse rótulo, ele não é seu, foi uma história que te contaram ou que você mesma repetiu tantas vezes que virou uma verdade. Você não nasceu desorganizada, você não nasceu sem disciplina, você não nasceu, eu sou uma desistente. Isso tudo você aprendeu, tudo que foi aprendido pode ser questionado. Então, você pode começar agora a reescrever esse enredo. Mas não é trocando o plano de novo, é trocando o lugar de onde você está agindo. Então, antes de começar qualquer mudança, você vai se perguntar: eu estou fazendo isso porque eu acredito que sou uma mulher que cuida de si, ou porque eu estou tentando consertar a mulher que vive falhando? Sabe por que essa pergunta muda tudo? Porque quando você começa a agir como alguém que se respeita, que acredita, que merece no que está sendo construído, que não se define mais pelo que você errou antes, você começa a fazer escolhas diferentes. Então não é porque você tá, tô motivada, mas porque você se enxerga de outro jeito. E isso é o que vai sustentar o resultado de verdade. Então, eu preciso ser transparente com você, né? Esse processo de mudança de identidade é possível sozinha. Mas é muito mais claro, muito mais rápido e menos doloroso quando você tem alguém do seu lado, né? Alguém que te ajude a enxergar essas falhas invisíveis, principalmente sem te julgar, mas também sem deixar de te esconder, né? Ali, né? Essa diferença só de entender o problema e conseguir resolver ele de verdade. Mas a gente precisa te dizer que você não falha porque falta força, você falha porque você ainda acredita que você tem que provar alguma coisa pra alguém. Ou pior, porque você tá acreditando que não importa o quanto você tente, você sempre vai acabar voltando pro mesmo lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não é o seu histórico. Você não é o que você já tentou. Você não é o que você não conseguiu. Você é o que você constrói. A partir do momento que você muda a forma como você está se enxergando, e mudar isso não começa com mais um planner, mais um treino, mais uma tentativa, com fazer dar certo. Começa com conversa diferente, com coragem de dizer: eu tô cansada de me tratar como alguém que não merece dar certo. E é aqui que muita gente sente aquele clique. Porque não é você que não sabe o que fazer, você sabe, mas falta alguém que te ajude a sustentar esse novo olhar sobre você, né? Até que isso se torne mais natural, mais autêntico, mais leve. E é isso que a gente faz por aqui. Não é milagre, não é fórmula, não é caminho, é processo, é transformação de verdade. E se esse vídeo fez sentido pra você, eu quero saber aqui nos comentários qual é a crença sobre você mesma que você sempre acreditou, que você sempre colocou como um empecilho para você não seguir em frente, você não dar conta das coisas que você sempre quis fazer. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você acredita sobre você que te impede de dar esse próximo passo. Então, lembra, você não foi feita para tentar para sempre, você foi feita para conseguir do seu jeito. Um beijo e até o próximo vídeo.